Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos dar continuidade sobre o estudo, da população brasileira. E nós vamos ver um outro grupo, de pessoas que fizeram muita diferença na formação do nosso país. E são os imigrantes. Muito legal estudar sobre os imigrantes, tá bom? Então, pegue para ti a apostila na página 227 e bora lá! Exploração e descoberta. Hora de investigar os novos imigrantes. Já vimos em alguns momentos da nossa história, os imigrantes vinham para o Brasil em busca de novas oportunidades, contribuindo para as atividades econômicas do país e trazendo seus hábitos e tradições que hoje fazem parte da nossa cultura. Ao longo dos últimos anos, uma nova onda de imigrantes vem chegando ao Brasil, tanto de países desenvolvidos quanto de países subdesenvolvidos, países mais ricos e países mais pobres também, que estão em precária situação econômica. Também tem chegado ao país pessoas de regiões marcadas por conflitos, guerras, fugindo das guerras ainda vem para o Brasil, Agora, página 228. Observe no gráfico abaixo os principais grupos que vêm chegando ao Brasil e para que região do nosso território eles se dirigem. Origem e destino dos que imigram no Brasil. São pessoas que vêm de outros países para o Brasil. Isso são imigrantes, tá? Das principais nacionalidades que imigraram no Brasil entre 2000 e 2016, segundo dados da Polícia Federal, vieram da Bolívia, Haiti, Estados Unidos, Argentina, China, Colômbia, Portugal e Peru. E foram para onde? Alguns vieram para a região sudeste aqui, outros foram para o sul, nordeste, norte, centro-oeste, A maioria desses estrangeiros sofrem com as precárias condições ao se instalarem no Brasil. Além da dificuldade com a língua portuguesa, muitos são utilizados como mão de obra quase escrava. Haitianos do norte e bolivianos em São Paulo, por exemplo. As condições de moradia, o atendimento, a educação e o acesso à saúde são bastante difíceis para esses imigrantes, E eles acabam sofrendo, uma exploração por parte de pessoas, de brasileiros, que têm uma má fé, E acabam explorando muito o trabalho deles, fazendo eles trabalharem demais e receberem quase nada. E também, além da xenofobia, o preconceito que eles sofrem por serem de outros países, É muito triste. Aí, na próxima página, na página 229, está mostrando, alguns haitianos, recebidos no Brasil, imigrantes de países africanos e venezuelanos em Roraima, lá no norte do Brasil. Os venezuelanos são a mais nova contribuição da imigração, O país deles estão passando por uma série de conflitos, A pobreza lá está crescendo, Está gritante, na verdade. Está crescendo, está gritante lá. E aquelas pessoas que conseguem, elas fogem para o Brasil, para ficarem aqui. Inclusive, eu vou mandar uma reportagem para vocês assistirem, tá? Sobre os venezuelanos. É muito importante, tá bom? Além deles, nosso país tem recebido ainda os refugiados, pessoas que saem de seu país de origem porque nele correm risco de morte por causa de guerras, conflitos internos, catástrofes naturais e perseguição política, étnica, religiosa, etc. Os refugiados são diferentes dos imigrantes voluntários. Por quê? Eles vêm para cá porque eles querem vir morar no Brasil? Não, eles estão, na verdade, o próprio nome já diz, refugiados, se refugiando, saindo do seu país, porque não aguentam viver naquela situação, É como se fosse uma fuga, O atendimento a eles está previsto em leis internacionais, Então, eles devem ser respeitados, e atendidos, tá bom? Vamos ver os refugiados no Brasil, olha só. A maioria são da Síria, tá vendo? Porque estavam tendo guerras lá, Angola, República Democrática do Congo, esses dois países aí são da África, tá? Colômbia, que é aqui próximo da gente, Líbano, Palestina, Iraque, Líbia, Paquistão, Serra Leoa. Então,
países, né, do continente africano e sul-asiático, né, em sua grande maioria. Agora é com você. Objetivo da investigação: conhecer os recentes grupos de imigrantes ou refugiados. Proposta: montar uma apresentação. Desenvolvimento da proposta: escolha um dos grupos de imigrantes ou refugiados que vieram recentemente para o Brasil. Pesquise em diferentes fontes de pesquisa onde se encontram esses grupos de imigrantes escolhidos. Quais as atividades que o grupo exerce e em que situação. Traços de sua cultura que estão sendo incorporados aos hábitos brasileiros, artesanatos, comidas, entre outras contribuições culturais. Com as informações obtidas, monte a apresentação. Na data marcada, apresente para seus colegas. Então, eu já vou enviar para vocês, tá? Uma pesquisa. Não precisa de vocês escreverem, tá? Tudo sobre isso aí, não, tá? Como a gente tá, né, nessa situação agora, um momento atípico, né? Então, nós vamos adaptar as nossas atividades, tá? Vocês vão assistir a reportagem que eu vou enviar para vocês, falando sobre os venezuelanos, tá? Que tem vindo para o Brasil. E vocês vão, nesse espaço em branco aí, vocês vão escrever, pode ser um trechinho de 5 linhas, falando sobre o que você achou mais interessante dessa reportagem, tá? É uma reportagem bem interessante. Eu falo a verdade, eu chorei quando eu vi a reportagem, porque é muito triste você ver que tem pessoas em condições subhumanas, né? Porque o que eles têm passado lá no país deles é uma coisa muito triste. Porque que pessoa que vai querer sair do seu país, né? Para, por exemplo, ter um filho no Brasil. A gente sabe que o SUS do Brasil não é o melhor SUS do mundo, não. O Sistema Único de Saúde do Brasil, né? A saúde pública no Brasil não é das melhores. E imagina, se eles estão vindo, né? Eu acho que agora aqui, né? Eu tô abrindo um parênteses para eu comentar com vocês a parte que mais me tocou nessa reportagem. Quando eu vi a mulher saindo da Venezuela, né, para vir para o Brasil, ela contando que ela veio para o Brasil para que o filho dela nascesse no Brasil, porque no Brasil tem condições da criança nascer e não morrer. E lá no país ela não tem. A chance de nascer e morrer é muito grande. Inclusive, ela teve um aborto lá, né? Acho que foi, ou a criança nasceu e morreu, foi uma coisa assim. Então, assim, isso me doeu. Porque imagina você não ter condição básica, né? É uma condição básica, mínima de saúde. Então, isso é uma situação muito séria. Eu gostaria que vocês, né, assistissem. Esse comentário foi meu, tá? Só compartilhando com vocês. Você sabe que eu gosto de compartilhar, né? E eu quero que vocês também compartilhem comigo o que vocês assistiram dessa reportagem, o que marcou vocês, que chocou, né? E o que vocês acham, né, sobre isso. Vocês vão escrever, pode fazer um desenho também, tá? 5 linhas só. Não precisa ser textão, coisa grande não, tá bom? Quem quiser me mandar um áudio falando, me ligar, me contando o que achou, pode também, vou ficar muito feliz, tá bom? Saber que vocês estão compartilhando saberes de vocês comigo, tá legal? Depois que vocês fizerem essa atividade da reportagem, tá bom? Vocês vão fazer para a tia também na página 232. É a última atividade da apostila, tá bom, galera? Tem o desafio final, mas o desafio final nós não vamos fazer, tá bom? Porque é uma atividade que ela precisa de uma orientação mais presencial, tá legal? Então, a página 233 a gente não vai fazer, tá legal? Nós vamos fazer a última página da apostila hoje, de geografia, e encerrar o conteúdo de geografia do segundo bimestre, tá? Então, vamos lá. Hora da escrita. A última atividade é uma produção de texto. Escreva sobre o país em que você mora, destacando-se nele o que há de melhor e o que precisa ser erradicado com urgência. Brasil, meu Brasil brasileiro. Esse texto é pessoal, tá, gente? Então, vocês vão escrever, vocês vão parar e vão pensar. O que tem de legal no Brasil? O Brasil tem coisas legais, tá? Tem praias maravilhosas, né? Várias culturas diferentes, né? Festas legais demais, né? O Brasil, paisagens fantásticas, né? Tem muita variedade, biodiversidade, né? Tem muita coisa boa no Brasil, né? Um povo acolhedor, um povo alegre, né? Tudo isso nós temos aqui no Brasil, mas também temos coisas ruins. Então, você vai escrever um texto. Imagine que você está escrevendo. Deixa eu dar uma dica para vocês escreverem esse texto, ó. Vocês vão
imaginar que vocês estão escrevendo uma carta para um amigo de vocês, uma amiga, que mora lá no outro país, tá? E esse amigo de vocês não conhece o Brasil, não faz ideia de como que é a vida aqui no Brasil. Então, você vai escrever detalhes, tá? Descreva com detalhes. Fale das coisas boas, fale das coisas ruins também que tem no Brasil, para não assustar quando ele chegar aqui, tá bom? Mas também fale das coisas legais que tem aqui no Brasil, né? Porque assim como as pessoas, né? Nós, seres humanos, nós temos qualidades, mas também nós temos defeitos, né? Assim também é o nosso país. Tem alguns defeitos, mas também tem muitas qualidades, não é verdade? Então, vocês vão escrever esse texto destacando todas essas coisas e depois vocês podem me enviar uma foto, tá bom? Que eu vou gostar de saber o que vocês escreveram. Eu fico muito curiosa para saber o que vocês escrevem. Vocês não me mandam às vezes. Ai, Jesus, por favor, me enviem, quinto ano. Eu fico ansiosa e curiosa de saber o que vocês estão fazendo, tá bom? E aqui se encerra o conteúdo do nosso segundo bimestre de Geografia, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, pode me ligar. Se alguma coisa não ficou bem clara, pode me mandar mensagem, né? Me ligar, fazer chamada de vídeo que eu vou explicar para vocês, tá bom? E agora, né, nos prepararmos para as avaliações, para os períodos que estão por vir, tá legal? Beijão para vocês e até as próximas aulas de História agora.